que chegaram no Bronx na madrugada do Dia de Ação de Graças, apenas para se perderem no terreno desconhecido. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da série Na Mira. Esse caso vai dar uma mexida com você, se prepare, viu? Lembrando que eu tenho várias produções, séries, sagas, minisséries, investigações exclusivas, material inédito, inclusive no YouTube, aqui nesse canal, que você pode encontrar. Se você ir na página inicial, você vai ver as playlists todas organizadas. E eu te recomendo uma história muito forte, que é o caso do bebê roubado Paul Fronczak. É uma história muito intensa, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Se você não assistiu essa história, então confira, porque eu tenho certeza que vai te surpreender. E a gente vai começar esse caso agora. As coisas estavam estranhas naquela manhã. A sua mãe sempre gritava, "Eu te amo, baby", antes de sair para o trabalho. Mas só havia silêncio. E ela sempre deixava a luz do banheiro acesa. Só que também só havia escuridão. Com seus rituais de infância interrompidos, a Brittany Robertson, de 12 anos, levantou-se da cama na sala de estar. E ela abriu a porta do único quarto em seu pequeno apartamento no Bronx. Era fria quarta-feira antes do Dia de Ação de Graças de 2005. E o camarão cozido e o macarrão com queijo para o banquete que a sua mãe havia planejado para os colegas de trabalho estavam na cozinha. E no quarto, a futura anfitriã, a Erica Robertson, de 29 anos, estava sem vida no chão, com um objeto cortante saindo do seu peito e a única luva ao lado do corpo. Há quase 20 anos, uma coluna no New York Times sobre os homicídios de duas jovens foi publicada. Ambas tinham se mudado de Columbus, Ohio, para a cidade, e ambas foram atacadas, golpeadas por um objeto cortante até o último suspiro em seus apartamentos. Uma jovem era Catherine Woods, uma aspirante a dançarina da Broadway que fazia bico em clubes de topless e cuja falecimento no Upper West Side gerou manchetes, poucas manchetes na verdade, destacando sua presença em clubes de strip. Já a outra, a Erica, uma segurança de um abrigo no West Harlem, cujo sobrenome tendia a ser escrito incorretamente como Robinson na escassa cobertura da imprensa, teve seu falecimento em uma ou duas linhas de páginas esquecidas dos jornais. A Catherine Woods era filha de um homem que dirigia a banda marcial da Universidade de Ohio State. E a Catherine alimentava o sonho de se tornar uma dançarina profissional. E ela treinou, fez testes, e para pagar o aluguel de um apartamento no Upper West Side, ocasionalmente ela dançava em clubes de topless e tinha 21 anos. Em um mês, um ex-namorado foi preso. Mais tarde ele foi condenado pelo homicídio dela. Mas diferentemente da resolução, o que houve com a Erica desapareceu da memória de Nova York. O caso ficou sem ser resolvido. E a colunista que escreveu o artigo primário no New York Times também esqueceu. Até a primeira semana de junho de 2024, quando chegou a notícia de que um ex-namorado da Erica havia retornado de Ohio e sido acusado de tirar a vida dela. Um caso praticamente nada notado, que esfriou, havia se beneficiado, ao que parece, do que é frequentemente retratado como o nêmesis do trabalho policial: o tempo. A Erica Robertson surpreendeu sua família ao se mudar com sua filha para Nova York para ficar com um homem de Ohio chamado James DeVore. Isso realmente não caiu bem para ninguém na época. O seu irmão mais velho, Philip, contou que eles ficaram muito preocupados. As dúvidas da família provaram ser precisas. O Philip contou que eles estavam incomodados por ela estar lá, mas depois que ela mostrou que sabia o que estava fazendo lá embaixo, a preocupação aliviou um pouco. No entanto, o relacionamento dela com o namorado amargou, gradualmente, em meio a acusações de violência doméstica. E ela era uma pessoa que dava chances a alguém, mas quando ela terminava, estava tudo acabado. E a Erica, eventualmente, terminou com ele. Embora ela tenha continuado a criar uma filha do James. Sua própria filha, Brittany, contou que a sua impressão da infância era de um homem gritando para sempre. Ela disse, sabe, eu lembro dele, ele era malvado, malvado. A Erica
que era filha de um operador de equipamentos e de uma enfermeira de hospital, trabalhava, como eu disse, como guarda em um abrigo para moradores de rua para pagar o aluguel de um apartamento na seção do Bronx. E no fim de semana anterior ao Dia de Ação de Graças, o Philip, o irmão, que trabalhava como motorista de caminhão, dirigiu 875 quilômetros para o leste, pegou a sua irmã e sobrinha e levou as duas para o oeste, para um casamento de família em Columbus. E depois as levou de volta para a seção do Bronx. E várias vezes ao longo da viagem ele ouviu a sua irmã falando de forma animada sobre o banquete de fim de ano que ela estava preparando para os seus colegas. Então, no dia anterior ao Dia de Ação de Graças, as autoridades do Bronx telefonaram para uma casa em Columbus. Os pais e 2 irmãos da Erica se acomodaram em um Dodge Durango e dirigiram durante a noite, em meio a uma tempestade de neve. Chegaram no Bronx na madrugada do Dia de Ação de Graças, apenas para se perderem no terreno desconhecido. 3 dias depois, o Philip dirigiu novamente, milhares de quilômetros até o Bronx. Ele estava com seus pais, o irmão mais novo, e eles tiveram a difícil missão de identificarem o corpo da Erica. Eles recolheram a Britney totalmente abalada, embalaram parte da comida que a Erica havia preparado para a refeição de Ação de Graças, um macarrão com queijo, um coquetel de camarão, e dirigiram de volta para Columbus, onde comeram tudo em um estado compartilhado de choque. Poucos dias depois do que houve, o Philip contou que o ex-namorado, James, se recusou a devolver a chave do apartamento que a sua filha ouviu saindo do apartamento naquela noite, e que os colegas de trabalho da Erica disseram que ele estava ameaçando-a. Aí o James retornou para Ohio e não compareceu ao funeral da Erica. Ele não ligou e nem deu suas condolências, absolutamente nada. E para o Daniel Scanlon, o principal detetive da polícia de Nova York que investigava o caso, disse que o James sempre esteve no meio do quadro deles. Vários dias após o homicídio, ele e o seu parceiro rastrearam James e o interrogaram na sede da polícia em Columbus, mas não antes do detetive ter a visão de esvaziar a lixeira da sala de interrogatório. O interrogatório rendeu pouco. O James disse que estava com fome, eles lhe compraram um McDonald's, ele disse que queria fumar, eles lhe deram cigarros e a entrevista terminou e o James foi embora. O detetive recolheu as pontas do cigarro da lixeira, colocou as pontas do cigarro num saco de provas e levou de volta. O DNA coletado de uma ponta de cigarro combinava com o DNA da luva na cena do crime, mas o gabinete do promotor público do Bronx determinou que ainda não havia evidências suficientes para garantir uma condenação. E o detetive ficou muito chateado, para dizer o mínimo. E assim começou o rebaixamento inexorável do homicídio da investigação ativa para o arquivamento de casos arquivados, enquanto aquele horrível Dia de Ação de Graças no Bronx gradualmente se confundia com a comoção incessante de Gotham. Mas o caso permaneceu fresco para uma família ferida em Ohio, ansiando por uma resolução que nunca veio. O pai da Erica, o Sr. Philip, um operador de equipamento, faleceu em 2017. A mãe dela, Sharon, a enfermeira registrada, faleceu em 2022. E o seu irmão mais velho, o Philip Jr., que frequentemente ficava em Fulton em seu apartamento apenas para ter certeza de que ela estava bem, faleceu inesperadamente aos 49 anos em 2019. O Daniel Scanlon se aposentou do Departamento de Polícia de 2010, mas ainda assim ele diz que no final de cada novembro seus pensamentos se voltavam para a Erica e a Britney. Enquanto isso, o James continuou a ter problemas com a lei. Em 2013, a Força Tarefa de Fugitivos Violentos do norte de Ohio o declarou suspeito, mais procurado por acusações que incluíam ameaça por perseguição. Enquanto aguardava julgamento na prisão, o promotor disse a um juiz que o James tentou se conectar com outro indivíduo, com o propósito de contratar alguém para usar um estilete para cortar o rosto da vítima. Ele acabou sendo condenado a 7 anos de prisão.
Com o passar do tempo, o uso forense do DNA se tornou mais sofisticado. Alguns anos atrás, a Unidade de Casos Arquivados decidiu reviver a investigação de homicídio da Erika e, eventualmente, levou a testes aprimorados das unhas da vítima que tinham sido cortadas e salvas. O material de DNA extraído de suas unhas combinava com o DNA encontrado na ponta do cigarro e na única luva. O DNA é do James, agora com 54 anos. Ele foi levado sob custódia por agentes federais em Ohio no final de maio. Detetives de Nova York da Unidade de Casos Arquivados o recolheram e o devolveram recentemente para o Bronx, onde ele se declarou inocente de homicídio de segundo grau e homicídio culposo de primeiro grau e foi preso sem fiança. O promotor público do Bronx, Darcel Clark, disse: "O réu pensou que havia escapado com sucesso da responsabilidade por esse ato hediondo. Graças à perícia forense e à determinação dos investigadores, ele agora enfrenta a justiça." A Brittany, cuja infância terminou quando ela abriu a porta daquele quarto, agora tem 30 anos. Ela mora na casa de infância de sua mãe em Columbus, onde está criando 3 filhos. Ela chegou a ter uma outra filha, Elizabeth, que foi atropelada e ceifada enquanto atravessava uma rua para seu ponto de ônibus. Ela tinha apenas 11 anos. A Brittany soluçou enquanto procurava palavras que pudessem transmitir o que sentia. Alívio agridoce de que a justiça poderia ser alcançada. Gratidão pelos investigadores de Nova York que persistiram e talvez até mesmo um certo orgulho, referindo-se ao DNA encontrado nas unhas da mãe. E ela disse: "A minha mãe era uma lutadora. Ela basicamente resolveu o seu próprio caso." As minhas antenas começaram a disparar já quando eu vi que o irmão tinha falecido aos 49 anos. E depois que a filha da Brittany também faleceu aos 11, realmente você percebe que alguém precisa ir firme nessa família e dar uma olhada na psicogenealogia, porque há uma herança muito, muito sanguinária, literalmente, porque você vê um padrão ocorrendo aqui. Então, a mãe se vai, o irmão se vai, agora a filha, ou seja, a neta se vai. Então, alguma coisa está sendo transmitida de geração a geração. E a gente pode perceber de diversas formas, porque a Brittany é uma pedra angular no meio disso tudo. Ela sofreu com a perda da mãe e aí sofreu também com a perda da filha. E quando você analisa esse padrão de sofrimento, você também consegue encontrar um padrão antecessor. Ou seja, a avó dela, mãe da sua mãe, sofreu também com a perda da sua filha. Então a gente vê que há muita sincronia em diversos aspectos dessa herança bastante complicada. E eu acho que o mais triste nisso tudo, principalmente, é o fato de que os pais faleceram sem respostas. Eu acho que no fundo todo mundo imaginava que o James era o culpado, até porque a postura dele já era, né, toda suspeita desde o começo. O fato dele nem fazer questão, embora que a gente sabe, né, tem muita gente também que tira a vida do Beltrano e dá apoio para a família, suporte, vai no velório. Então às vezes dar apoio não significa muita coisa, mas também não dar significa alguma coisa, né? Às vezes aqueles que dão vão pela falsidade e os que não dão vão pelo recuo mesmo, não tô nem aí. Mas eu acho que o que podemos tirar de positivo nessa história é que a justiça ainda vai encontrar muitas pessoas. Pessoas que fizeram mal terrível e que aparentemente, por um tempo, às vezes até prolongado, saíram impunes. Escaparam da aplicação da lei, escaparam das consequências e das barras da prisão. Só que essa maré de sorte não dura para sempre. Está fadada a terminar. O que reforça que se o culpado não pagar pelo que fez quando falecer, ainda vai pagar a vida. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito e Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida.
vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe. Esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser. A gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo. Você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui. É muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!